Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Mais uma vez, nos reunimos para estudarmos o Evangelho de Jesus na casa de Germano, que é o nosso mentor espiritual, né? E que a noite seja de paz. Vamos começar, né? Com a nossa homenagem ao mentor da casa, Germano querido, né? Na voz aí do nosso querido Ricardo, do cantor. Ah, você é cantor também. É substituto, mas é. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 oh. Linda música, né? Estava bem inspirado, né, Ricardo, quando você fez. Ainda pedi algumas orientações à mãe. No meio do trabalho, lembra? Sobre Germano, né? Isso aí. Vamos fazer agora uma página de abertura, né, para harmonização do ambiente. Aí essa foi no supetão mesmo. Peguei Vinhas de Luz, Mensagens de Emmanuel, né? Abri e o título é Somos de Deus. Capítulo 84, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Oi, essa luz aqui. Nós somos de Deus. Está em João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, né, porque viemos de Deus, né? 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. E como, né? Esse é o sentimento, eu acho que a gente está mais vivendo aqui no momento, né? É de revolta. Então a gente vê uma situação que, né, não nos agrada, uma situação difícil e o sentimento que a gente tem é de revolta, né? E ela forma, olha só, tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E vivemos também uma crise, né, de ansiedade diante de tudo que a gente está passando.
E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, na companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, ele fala lá, pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Então, quando aqui, muito simples, essa página, somos de Deus, acabou. Né? Então, em todos os momentos, nesses momentos, e aqui eu frisei bem a revolta, porque estamos vivendo realmente um momento em que a gente vê tantas situações difíceis, né? Injustas, tanta corrupção, enfim, a gente está vivendo momentos que mexem muito conosco, mas nós, principalmente nós espíritas, sabemos que estamos recebendo uma influência muito grande de espíritos que não querem que nada dê certo, em todos os lugares, não é só no país, não, aqui também, na nossa casa espírita, né? Eles são das trevas e eles querem vencer. Então é a luta eterna do bem contra o mal. Então somos de Deus. Então vamos sempre nos lembrar disso em todos os momentos de dificuldade. Em todos os momentos em que a gente titubear, somos de Deus. Então vamos tentar fazer a nossa parte, né? Caminhando para Ele. E sempre pensando, né, no nosso crescimento espiritual, que é o nosso objetivo. Então, quando reencarnamos, vamos aproveitar essa oportunidade. Como o nosso amigo Vitor falou aqui, nós pedimos sim, nós imploramos. E está difícil, a fila é grande. Se nós perdermos essa oportunidade, a gente não sabe quando que vai ter outra. Então, vamos aproveitar todos os momentos. E às vezes a gente nem entende, às vezes diz assim, poxa, ficou em coma, não sei quanto tempo, ficou em cima de uma cama, né? E a gente se revolta, mas com certeza para o espírito aquilo era necessário ainda, tá? Então vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Nesse momento, elevemos ao alto a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam com seus fluidos, com a sua paz, com a sua energia, com tudo o que precisamos nesta noite, para que possamos entender melhor os seus ensinamentos e recebermos no corpo físico aquilo que tanto necessitamos. Pedimos pela nossa querida irmã Mônica, que fará o uso da palavra, que seja amparada e intuída pela espiritualidade amiga e por Germano, uma grande trabalhadora desta casa. Pedimos que o estudo desta noite nos traga aquilo que precisamos ouvir. E assim, então, agradecidos por tudo que vamos receber nesta noite, pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Mônica, com você. Para quem tem muita gente nova, né, Mônica? É. Para quem não sabe,
nossa presidente aqui durante 15 anos, segurou muitas barras, né? Pegou a casa, né? Um pouco bagunçada, mas estávamos aqui, né? Pra passamos trabalhar. O bastão, né? Isso aí. Só ficamos agora do lado de cá, Giovana e Rosa estão continuando a tocar, que é assim que tem que ser, né? A gente Com certeza. permitir a todos que possam ter da mesma oportunidade, que apesar do tempo longo, né, é um aprendizado muito grande, né, pessoal, espiritual, que nos faz amadurecer, que nos faz crescer enquanto pessoas e principalmente quando escuta dos nossos irmãos dores muito maiores do que a nossa, né? Porque aqueles que chegam há pouco tempo no espiritismo pensam que quando se chega a um cargo de presidência é que está no ápice da perfeição, não é o contrário. Aí é que a gente está no ápice de precisar trabalhar, né, amigo Rubens? Não é? A gente está se escondendo. Né, amigo Rubens, né? Porque quando eu retornei, ele me fez sentir com 100 anos, né? Uma pré-histórica. Que ele olhou para mim, somos 2 ex aqui. Falei, muito obrigada. Me senti com 100, um século, né? Mas é bom isso, né? A gente permitir encerrar ciclos, iniciar novos ciclos. E quando a Giovana falou, ela já tentou marcar o semestre todo, mas eu não consegui. Fiquei com medo de dar datas novas, porque a gente com trabalho, escala, né? Consegui chegar correndo e eu fico com medo às vezes de dar um dia para ela e nesse dia não dá, então eu preferi iniciar o mês e passar para ela por conta de escala de trabalho. E lá nas horas do almoço eu brinquei com o Ricardo, né? Porque às vezes o Ricardo ligava, agora não posso, agora vem reunião, agora é isso. E ele estava lá, né? Inspirado. Eu falei, meu Deus, o momento de inspiração é único, né? Mas o chefe não entende, né? O chefe lá de cima entende, mas daqui de baixo não entende. Mas às vezes, né? Abriu uma brechinha e ele, o que você acha desse estrofe, né? E a Padre Germano e outras, né? Ele compôs com toda essa dedicação que ele vem aí junto com o nosso irmão Cláudio ao longo desses anos. E quando a Giovana me trouxe, né, da oportunidade, Regina, me ajuda aqui, eu acho que tá fosco. Não tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá? É o óculos, né? Eu tô olhando e tô vendo fosco. Tá fosco. Estão conseguindo ver? Aí atrás. Ah, então tá. Não, é porque eu tô... Pois é, porque a impressão que me dá, não sei, acho que eu tenho que trocar o óculos. Não, mas eu também tô vendo Dá pra ver, então tá ótimo. Então, terça-feira é um tema que a gente se identifica, né? A quinta também, mas por conta do Evangelho, das passagens do nosso irmão Jesus, a gente vem entender o que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente vai aprofundando, né, o nosso estudo, que sempre recomendam, né, não só o Kardec, como os que vieram após Kardec, que demos continuidade aos nossos estudos. E aí vamos percebendo a linha de interpretação na tradução, como tem diferenças, né? Então, quem começa esse trabalho edificante, quando traz da França para cá, Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro também foi presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecida como a FEB, né? E depois a gente vê outros autores, né, como o próprio Herculano Pires, que vai fazer esse trabalho e a gente vai percebendo que há da nossa parte uma necessidade muito grande da gente aprofundar a nossa interpretação, porque a gente pode seguir um outro caminho, né? E a gente vai comparando a tradução de um, a tradução de outro, mas extraindo da nossa fonte primária, que é o Novo Testamento, né? Que são os apóstolos que traçam aí a vida pública de Jesus. E dentro desse estudo da noite, eu venho trazer, para que a gente possa refletir, esse momento marcante, que é o diálogo, né, o encontro de Jesus com Nicodemos. Dentro desse diálogo, está contido no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, que a gente trata sobre ressurreição e reencarnação. E aí gera dúvida, a gente escuta muitas personalidades históricas, né? A gente conhece Jesus, os apóstolos, mas quem é Nicodemos? Né? Então, por que Nicodemos vai ter um encontro à noite, às escondidas, para que ele não seja visto conversando com Jesus? Quem foi Nicodemos na história? E aí a gente vai entender o porquê. Na passagem do Novo Testamento, está lá em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Jesus começa, de forma incisiva, a afirmar para quem?
para os fariseus. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ah, isso é coisa ultrapassada, né? A gente consegue hoje pensar em algum grupo dominante assim? Não, né? Isso é só na época de Jesus, né, gente? Não. A gente vai lembrar aí, a gente pode pensar em política, religião, sociedade, né? Será que os fariseus acabaram? Mas será que eles existiram só na época de Jesus? Né? Então, quem são os fariseus? Quem foram? Dentro do povo judeu, temos alguns grupos que ficaram possessos com a vida pública de Jesus e articularam de forma política, enquanto grupo dominante do seu povo judeu e ao que ele estava subjugado, que era o Império Romano, encontramos os fariseus, os saduceus e os escribas. Os escribas são muito mais antigos, a gente remonta aí também de civilização egípcia, são todos aqueles que são predestinados, como os cavaleiros, como os guerreiros, a entender sobre a escrita de seu povo, a registrar. Antes nós não tínhamos a escrita, ela vem com a escrita cuneiforme, né, a partir do povo sumério, e depois a gente tinha o quê? A história oral. O mais antigo passava a história para o mais novo. E assim a história, até a escrita surgir na nossa humanidade, foi passada de geração para geração. Temos ainda essa tradição da história oral, principalmente em cidades do interior, no nosso país também. A cultura, ela permanece assim, com as tradições sendo passadas do mais antigo para o mais novo. E os escribas, então, com o surgimento da escrita, eles têm esse papel importante da sociedade. Porém, os fariseus serão contrários aos saduceus. Eu vou ter que olhar para cá porque o meu óculos não me permite, eu não consigo enxergar aqui. Não, tá embaçado, sim. Tá embaçado? Tá? Mas tem como Regina, corrigir? Cadê Regina? Você consegue aqui dar uma nitidez? Eu sei porque o computador é seu, é igual a cozinha, né? Quando a cozinha não é nossa. Porque aqui tá parecendo normal. Será que é a lente do... Não, né? Não. Aqui tá aparecendo, tá vendo? Você pode aumentar um pouquinho aqui? Que aí pelo menos eu leio. Isso. Continua, né? Continua. É pequena, né? Eu vou ler pra gente. Tá. Então, Você quer ser? Tá. Agora eu consigo enxergar, mas aqui tá a mesma coisa. Bom, o primeiro grupo, os fariseus, né? O farisaísmo é o nome de um movimento religioso do judaísmo, mais importante das três principais correntes em que se dividiram os judeus da Palestina, sob a ocupação do Império Romano, do século I a.C. ao século I depois de Cristo. Vamos lembrar que o nascimento de Cristo, ele vai determinar a era, né? AC depois C, né? As outras correntes eram os saduceus e os essênios. A palavra fariseu significa separado. Os maus fariseus foram severamente criticados por Jesus, e esse termo acabou sendo um sinônimo de hipócrita. Aí temos atualmente diversos sinônimos de farisaísmo, que é a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, né, a atestação, a aparência, a arte comédia, o disfarce, a dissimulação, duplicidade, embuste, encenação, farisaísmo, imitação, malícia, simulação, falso, hipócrita e mentira. Todos esses sinônimos vinculados a esse mau exemplo praticado por esse grupo. Eles combatem os saduceus, né, que é a elite da sociedade judaica, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Também era um grupo político e religioso, na época de Jesus, porém mais influente. Era formado pela elite do povo e tinha forte ligação com o poder romano. Guardavam a lei apenas da Torá,
que eram os livros escritos por Moisés, e não aceitavam a ressurreição nem os anjos. Geralmente, os sumos sacerdotes eram ligados aos saduceus. Nos evangelhos, vemos Jesus repreendendo por seus ensinos. Então, a guerra havia aqui, entre os próprios, né? A gente lembra, faz uma analogia aqui boba, parece torcida de time, né? Mas dentro desse grupo, desse povo, temos grupos dominantes. Por quê? Porque um acreditava em ressurreição e o outro não. Um acreditava em anjos e o outro não. Mas todos estavam lutando pelo mesmo objetivo: status, poder perante o seu grupo. E vem os escribas, né, que colocamos aqui na posição central, que foram aqueles que tinham a incumbência de escrever a lei e também de explicá-la. Abriam lá os pergaminhos e liam para que o povo nas sinagogas pudesse ouvir. Agindo como os fariseus, participando dos seus princípios e a sua aversão aos inovadores, recebiam de Jesus a mesma reprovação. Então, nos 3 anos de vida pública que Jesus prega, né, que ele entra nas sinagogas, será atacado por esses 3 grupos do povo judeu. E aqui trouxemos, que está mais embaçado possível, né, que pena, um mapa que facilitaria a nossa compreensão dessa caminhada de Jesus, né, a Palestina. Temos aqui em cima a região de Cafarnaum, que é a cidade escolhida por Jesus como o primeiro centro de propagação dos seus ensinamentos. Então, Jesus começa daqui, temos o Rio Jordão, que ele vai cortar, né? A Galileia, que está ao lado, aqui à esquerda. Temos a Betânia, Magdala, a passagem de Maria de Magdala, que está aqui, Galileia e Cafarnaum. Nazaré, né? Que é o povoado onde Jesus cresceu e residiu, iniciando a sua vida pública, que é aqui. Temos a região da Samaria, a passagem da mulher samaritana, né, que é outro povo rejeitado pelos judeus. E embaixo temos a Judéia, Jericó, e descendo temos Belém, que foi o local de nascimento de Jesus, é onde a sua família escolheu ser recenseada. Jerusalém, temos aqui numa posição de destaque, que é esse local que acontece, né, os maiores embates, porque era o centro do poder do povo judeu. E aqui temos o Mar Morto. A Palestina é uma faixa de terra cortada pelo Rio Jordão, aqui, banhada a oeste pelo Mar Mediterrâneo, delimitado pelo deserto da Arábia e pela península do Monte Sinai, né, que é onde também Jesus faz, né, as suas orações. A gente recorda que nos seus momentos de aflições, ele faz o quê? Ele se retira, muitas das vezes sozinho, aonde? Nos montes, para orar, se ligar ao Pai, e algumas das vezes escolhia dentre os apóstolos 2 ou 3 para acompanhá-lo. E aí entramos em Nicodemos. Havia um fariseu, que é o tema do nosso evangelho, chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os fariseus. Mas por que Nicodemos será diferenciado dos demais? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável, uma autoridade entre eles. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, Senhor, mestre, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Acabou não. Aqui eu só coloquei as referências, que também está tudo legível, né? E aí eu vou colocar a conversa, né, que eu consegui gravar em vídeo, claro, com a ajuda de uma jovem, óbvio, né? Que eu catei lá na hora do almoço, para que a gente possa entender como foi essa conversa. Regina? Precisa. Tem um fonezinho aí, né? Tem aquele fonezinho? Tá no próprio... Tira daqui, por favor.
É só tirar, fechar. Quer fechar ele? É, porque o vídeo está separado dele. Está no pendrive. Jesus ensina a respeito do nascer de novo. Está lá embaixo. Aqui, Jesus ensina. Deixa eu pedir para apagar a luz, fica melhor. Ué. Não tá aparecendo lá. Mas ele tá ali. Tá. Tá. Será que tem algum problema ali? Não. Cadê o Gabriel? Tá vendo? Nessa hora a gente chamava assim, Gabriel, vem aqui, Gabriel. O arquivo está em MP4, tem alguma coisa a ver não, né? Hã? O arquivo está em MP4. É, aí Ah, tem umas perguntas difíceis. Clica do lado esquerdo aqui. Perdão, do lado direito. Nada. tadinho. Tem alguém aí que entende um pouco mais de Tem alguém que se habilita? Tecnologia? Menina, Jovan, dá uma parada no telefone. É. Na gravação. Não? Vai Ah, vai desconfigurar. tem que fazer aí, tem que chamar o Gabriel. Eu fazer isso. Não. Ah, juntar. Ah, tá. por que quando a gente traz alguma coisa nova? Tenta o lado direito. Ver se aparece alguma coisa. Abrir local de arquivo. É esse Aí, é. Estranho que aqui tá abrindo normal, né? Ele tá abrindo aqui. Ele não tá Sem abrindo. sinal. Essa é a tua tela? É. E aqui o vídeo tá. É. Aparece o volume? É, o volume tá. Tá, isso aí, mas também não tá aparecendo o Também não volume. tá, não entrou no Tecnologia às vezes atrapalha, né? Não funciona. Quando dá problema, Abrir como filmes. Deve ser esse, será? Reprodução multimídia, é. Não. Então vamos no gogó. Que pena. É, o vídeo. projeção, Hã? vai ter uma projeção. Não, era só esse vídeo. Bota pra cara que fica o filme no centro lá. Da palestra, né? Eu queria. Agora até Ele não aparece no telefone para pelo menos ouvir o som se jogar pro telefone? Amém. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Pelo menos o som. Que ninguém pode fazer
estes sinais Se que pudesse tu virar para fazes, cá, né? Não, né? se Deus não for com ele. É. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tá bom, obrigada, Tio.
E aí a gente volta para cá, a partir desse diálogo que Jesus tem com Nicodemos, ele já estava muito inquieto perante todas as suas dúvidas do que ele tinha estudado até então, que eram as Escrituras, e de todo o ensinamento que Jesus havia há algum tempo pregado. E principalmente, além de pregar, de praticar. E essa é a grande diferença quando ele questiona a partir desse diálogo e ele percebe que o que falta para ele, enquanto uma autoridade do seu grupo de fariseus, a prática. Né? A teoria, o conhecimento, eles sabiam de cor. Né? Eles se vestiam muito bem, eles ostentavam uma posição de destaque perante a sociedade judaica, tinham o seu privilégio, né? Seus benefícios perante o Império Romano. Os saduceus viviam em briga por conta disso, mas o que Nicodemos vem trazer para nós essa noite é a nossa inquietação de que a gente tem que pensar que, será que até hoje eu já busquei o suficiente para eu primeiramente me entender enquanto ser humano? Porque Jesus foi bem claro a ele, basta crer. E que nós, seres humanos, ainda estamos muito presos às trevas. Por quê? Porque quando a gente age na sombra, ninguém vê, ninguém encarnado, porque Deus está vendo o tempo todo. A espiritualidade e os nossos desafetos do passado, né? Inimigo é uma palavra muito forte, que estão desencarnados também estão observando tudo. Mas enquanto a gente está aqui, encarnado na Terra, como Jesus coloca, Deus trouxe ao mundo a luz, para que todos pudessem enxergar que luz era essa. É a verdade, são as boas obras trazidas, mas isso não é uma coisa fácil e nós não vamos conseguir, não vamos conquistar de um dia para o outro. Isso é um trabalho diário que temos que fazer, não é pensar em fazer projetos maravilhosos. Antes de qualquer coisa para o próximo, primeiro a gente tem que fazer em nós. Primeiro a gente tem que se salvar. Porque não adianta a gente estar de frente aí de vários trabalhos sociais se a gente não se salva. A gente está se enganando. Porque para fazer o bem, temos que estar bem. Temos que ter paz. Paz de espírito, paz na nossa mente e no nosso coração. Porque se nós não estivermos bem, nós ficaremos com essa perturbação que Nicodemos traz. Porque ao ele ver os colegas, os confrades dele, nas reuniões e assembleias que os fariseus começaram a tramar contra Jesus, ele, de forma inteligente e estrategista, junto a José de Arimateia, que é um outro comerciante, né, que é judeu, e sua esposa, começam a ajudar Jesus. Um outro detalhe que é muito importante também a gente falar, que os apóstolos, Jesus, todo esse grupo era acompanhados por mulheres. E são essas mulheres, junto com João, que é o mais novo dos apóstolos, que ficam com ele até o final. Aliás, o único dos apóstolos, né? Que quando, antes do último suspiro dele, ele passa a mãe, Maria, para João, para que ele cuidasse, e ele assim o fez na casa do caminho até o último dia de Maria encarnada. Então, quando Jesus toca em nós, ele realmente nos traz a oportunidade de a gente ter essa transformação. Só que a transformação é algo difícil porque é um momento de renascimento, que é o que a gente vem trazer aqui. Mas o renascimento não é só a gente pensar em que vai acontecer quando eu desencarnar. Não, o renascer é aqui, é agora, porque aconteceu isso com os apóstolos. Ele foi catar os apóstolos aonde? Lá nesses grupos dominantes? Não, ele não foi falar para rico. Ele foi catar entre o povo. Entre pessoas, entre homens humildes, pescadores, cobradores de impostos. Ele foi buscar os apóstolos que davam muito trabalho para ele. Vamos imaginar 12 no teu pé. Quem é o mais querido? Ah, você gosta mais de mim? Não, aí fica aquele ciúme. Aí vem a mãe lá de Tiago, né? Cadê a Lourdes? Né? Só que não era André, o outro, né? Aí vem, né, querendo que eles fossem os primeiros que sentassem quando Jesus fosse, né? E aí ele não imaginava que o Tiago foi o primeiro a ser martirizado dentre os apóstolos.
né? Ela não sabia o que estava pedindo para Jesus, mas ela queria o quê? Destaque, vaidade. Então Jesus também teve ali muita paciência com esses apóstolos até ele aprender. E ele sabia que Pedro o renegaria 3 vezes, que Judas o trairia, e ele foi até o fim, né? Então, quando Nicodemos chega a esse ponto aqui, para ter com Jesus uma conversa que o transformou de forma profunda, aí a gente pensa assim de uma forma mais humana, né? Ah, mas por que ele não se rebelou? Já que ele não, estava contrário, né, a tudo aquilo que ele vivenciava, por que ele não se rebelou? Por que ele não foi ter com Jesus como aconteceu com Saulo? Saulo era outro. Saulo era o doutor das leis, perseguidor de cristãos, contemporâneo de Jesus. Ele vai se converter após a crucificação. Mas Paulo, ele passa por uma outra provação muito mais profunda do que Nicodemos. Porque Nicodemos precisava estar entre eles que viviam nas trevas para poder ser a ponte que Jesus precisava para seguir com a sua missão até o fim. Ele, José de Arimateia, as mulheres que o acompanhavam, todos esses equilibrados, Lázaro, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria de Betânia, todos esses espíritos equilibrados não o traíram. João, o menor, o mais jovem, né? Então, esses que vieram para poder compor esses 3 anos de vida, que não foram nada fáceis, aí a gente pensa, eles andavam, quando a gente colocou aquele mapa, era tudo andando, eles eram andarilhos. No máximo tinham lá o jumentinho, a mulinha, né, para poder ajudar. Vamos pensar na dificuldade desses homens. Eram patrocinados por alguns dentre o povo judeu, como a própria Joana de Cusa, né, que vem a ser a nossa Joana de Ângeles, em outra reencarnação, né? Depois vem Joana Angélica, que veio ajudar na independência do nosso Brasil, né? E ela era uma das apóstolas que estava lá na sociedade judia, lá junto de quem? De Pôncio Pilatos, porque o seu marido era, né, tinha um alto cargo, ele era procurador, ele lidava com a documentação do povo judeu junto a Pôncio Pilatos. Então ela tinha, como mulher naquela época, ela tinha um certo privilégio perante as outras mulheres do povo e ajudava financeiramente com essa peregrinação, né? Quase ninguém sabe de Joana de Cusa, mas Maria Madalena, que é outra, que é perseguida, obsidiada por espíritos, que é salva por Jesus, que a Joana de Cusa e outras que tantas, né, que a gente infelizmente não tem registrado na história, fizeram parte desse processo de renovação que nós temos no mundo. Jesus, ele ainda até hoje não é acreditado, ele não é entendido, e acredito que ainda vai levar muito tempo da gente chegar a entender a proposta. A gente tem uma leve noção do que é, porque é superior demais a nós, né, a nossa capacidade de compreender. Aí a gente pega, a Rosa falou no início da leitura, do que a gente sofre hoje de ansiedade, e a gente vê líderes religiosos confessarem que estão passando, alguns já estão tratados, né? Padre Marcelo sofreu uma crise braba de depressão. Padre Fábio de Mello confessou que tem síndrome do pânico. Olha o quanto esses espíritos estão sendo perseguidos. Essas pessoas que estão à frente de uma caminhada religiosa, como Jesus foi, por encarnados e também pelo mal, né? Também pelos espíritos que vibram nas trevas. Eles tentavam chegar perto dele, mas Jesus sabia que eles estavam aqui rondando. Agora vamos pensar em nós, né? Aproximar esses líderes religiosos que estão mais próximos de nós, como eles estão sendo atacados. Porque nós estamos buscando quem? Jesus. Ele é a nossa luz. Ele nos ensinou o caminho. E o caminho é o quê? É a oração. Prece terapia. Era a tia Vilma, né? Que falava, tia né? Vilma, Tia Vilma falava, quer um remédio para se curar? Não é tarja preta, não. Prece terapia. Vamos orar. A gente não toma banho todo dia, não escova o dente, pelo menos isso a gente aprendeu desde criança. Né? A nossa cultura, graças a Deus, herdamos dos indígenas, né? Tomar banho, ficar aciado, porque índio é aciado, né? O índio que a gente aprendeu na escola, né? Então herdamos isso aí dessa nossa matriz histórica, a gente gosta de se cuidar. Por que a gente não vai cuidar do espírito? Fazendo as nossas orações diárias.
Então, a gente precisa desse oxigênio para a alma, para a gente poder curar o nosso espírito, porque estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, que é onde o mal grita. Não dá vontade de ligar a televisão. Às vezes a gente quer ver um jornal para ver se está acontecendo alguma coisa que nos impeça de sair. Né? Em épocas de pandemia, tem decretos, tem isso, mas só é morte, só é violência. Só isso que a gente vê. Aí, em 5 minutos, vai de um intervalo para o outro, né? Chega comercial, não tem uma notícia boa, um informativo útil para a gente. É só desgraça. Olha a que ponto nós estamos chegando. Agora está tendo aí eu espero que já se passaram 30 anos, que esse espírito já possa ter evoluído, né? Esse HBO, YouTube, estão voltando até uma live, um programa sobre o assassinato daquela atriz Daniela Pérez, né? Fazendo simulações como ela estaria hoje. Hoje ela teria 52 anos. Né? Então fazem uma simulação, aí pega o viúvo, o homem já infartou 3 vezes, aquele pobre ator, a mãe, você vê que a mãe está destruída, né? E fica, aí a gente pensa o lado espiritual, 30 anos se passaram falando daquilo, né? Como isso chega para esse espírito, né? Então vamos pensar que a reencarnação, a ressurreição, isso são interpretações da nossa época. O que mais importante nós vamos extrair daqui, por que eu falei da questão das diferenças na tradução de um autor de outro? Por quê? Porque Jesus deixa bem claro que a vida continua, mas que a gente precisa começar a transformação agora. Não é pensar, porque espírita dá desculpa, tá? Não dá, eu perdoo. A gente sabe que perdão é também um exercício, mas vou deixar para a próxima. A gente fala isso, gente, vamos assumir. A gente fala, né? Então a gente não pode ter esse tipo de desculpa. Temos que tentar, é claro que se a pessoa tentar contra a nossa vida, né? Quando Jesus afirma, amai os vossos inimigos, é não despejar esse mal, né? Essa energia negativa que a gente sente que o outro está trazendo. É a gente tentar devolver com preces, tentar jogar para Jesus, para Deus, para que Ele também possa acordar como nós estamos fazendo, porque aqui não tem ninguém perfeito. E nós vamos desencarnar ainda com imperfeições, mas pelo menos vamos buscar o quê? O esforço diário. E é esse esforço que a gente tem que pensar que eu preciso me melhorar, eu preciso beber a água, né? Como aquela palestra. A gente, uma garrafa só não dá, vamos botar em litros e litros, né? Quando a coisa irritar, vamos sair, vamos esparecer. Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é no trânsito. Às vezes a gente vê, tem lá no trabalho, tem um motorista que eu me lembro, quem é mais antigo vai lembrar. Lembra do Pateta? Quando ele entrava para dirigir, que ele se transformava, ele xingava todo mundo, aí ele saía e ficava bonzinho, né? Tinha um desenho, quem é mais velho sabe, na Disney, né? Da turma do Mickey, que o Pateta ia dirigir, ele se transformava. Tem um motorista lá no trabalho que é assim. Aí eu falava, mas por que eu sou assim? O senhor é mais velho que eu, só vai lembrar do desenho do Pateta. Ele mas o homem se transforma, ele fica no estado de nervo, que ele agarra o volante e fica assim, se sacudindo, aí xinga o volante. Eu falei, mas o homem do motorista do ônibus nem tá vendo o senhor, mas ele me cortou, mas é um ônibus, o carro é menor. Mas essa irritação que a gente já fica ali no trânsito, já jogando em cima do outro que está dirigindo, aí e bate, xinga, você tá armado, vai lá e mata o outro. Às vezes porque o outro perdeu a paciência contigo, você acaba com a vida do outro. Então a gente está assim, sem paciência, desenvolvendo ansiedade, né, desenvolvendo diversas síndromes, né? Século XXI agora tem a síndrome e tem remédio, né? Tem remédio para determinada síndrome. Ajuda de um lado, mas te estoura do outro, né? Então vamos tentar trabalhar isso que Jesus traz nessa posição dele incisiva, né? Que sim é sim, não é não. Vamos sair de cima do muro. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo de encarnados temos aqui. A não ser que venha uma doença e defina, né? Mas fora isso, eu não quero saber, não sei quanto a vocês. Eu quero ficar na ignorância, né? Mas que a gente possa trabalhar esse tempo da melhor forma possível, primeiro para a gente se valorizar, para a gente ter amor próprio e também pensar no próximo, né? O amor próprio tem que estar em primeiro lugar para a gente poder estar saudável, tanto corpo quanto mente quanto espírito, para ser o quê? Um servidor de Cristo útil,
não um servidor que dê trabalho. O que adianta a gente vir à casa espírita sendo um trabalhador, querendo trabalhar se a gente está doente? A gente vai dar trabalho para os trabalhadores que estão aqui. Se a gente chega aqui e começa a passar mal, qual é a causa desse mal-estar? Porque tem pessoas que chegam na casa espírita, às vezes passam 1 ano, 2 anos, aí vou frequentar as reuniões, vou frequentar a palestra, tem mediunidade, sabe que precisa estudar, que precisa entender o que é isso, porque mediunidade não cai de paraquedas para ninguém, todos nós somos médios, só que alguns têm um nível mais aflorado que precisa o quê? Se doar. Médium não é destaque, médium não é ator, médium é servidor. Só que a gente precisa saber o que fazer com a mediunidade. Aí chega aqui na casa e começa a dar os tremeliques, os saculejos e... O que é isso? Ah, eu preciso conversar com um trabalhador, eu estou me sentindo assim, né? Mas não, aí eu fico com vergonha. Aí passa um mês, aí eu vou na casa, de novo passo mal. De novo, não é melhor a gente chegar num canto e falar, ó, estou passando por isso. O trabalhador vai encaminhar por um dia específico de estudo, para a gente poder se identificar e começar a trabalhar, começar a entender o que é isso, né? Porque a nossa doutrina, ela é muito confundida com as correntes espiritualistas. Acho que vou encontrar aqui o quê? A gente já cansou de dia de faxina aqui, à noite tem que trazer flor, branca, a vela é branca, né? As pessoas, porque a mesa é branca, né? Qual é a consulta? Qual é o espírito? As pessoas não sabem, elas fazem essa confusão, né? Então a gente fala, não, traz Jesus, traz você e o teu anjo da guarda, né? Porque isso já basta, porque a gente vai estudar e vai explicar o que é, pelo menos a nossa casa se dispõe a estudar as obras que Kardec traz pra gente. Então é esse exemplo que eu quis trazer um pouquinho do que Jesus passou, né, para que a gente possa dar cada vez mais valor a esse espírito que, por amor, veio numa sociedade difícil, que foi esse período aí de dominação do Império Romano, com o próprio povo, né, o povo judeu tendo todas essas dificuldades, e que a gente possa aplicar em nossa sociedade atual, que também é muito difícil. Numa dúvida sobre uma atitude que venhamos a tomar, vamos jogar a pergunta, se fosse Jesus, o que ele faria? Aí a gente vai cada vez mais entendendo esse nosso irmão. Bom, a gente não vai se estender mais, só poder entender que a reencarnação ela existe, sem fantasia, né? Já estudamos isso em processo de ciências, né? Físicas, químicas, anatômicas, astronômicas, todas as ciências possíveis já trouxeram essa comprovação, né? Vitor Hugo trouxe para a gente aí o desempenho, a missão do professor Rivaio, que depois, né, dissocia Allan Kardec, porque sabe que foi uma encarnação sua de um povo também, povo celta, que tinha os druidas, que eram sacerdotes e que eram responsáveis pelo conhecimento do seu povo. Então Allan Kardec era um desses sacerdotes, que era o professor Rivaio. Então a gente está vendo que, ao passar do tempo, Deus nos dá a oportunidade de retornarmos para que possamos dar continuidade com a nossa proposta, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Mônica. Bom, meus irmãos, fica aí a reflexão, né, desse estudo dessa noite, muito importante. Para quem não está nos assistindo no vídeo, uma boa noite, que Germano esteja sempre em seus lares.